Estou aqui pensando, respiramos e já chegou dezembro. É verdade, um dia desse era janeiro. Que de repente você olha e conta assim, não tenho nem relógio, mas sei que hoje é dia 5 ou 6. Falta exatamente 24 dias para você fazer tudo o que você planejou fazer esse ano. E aí? Você conseguiu fazer 50% do que você planejou, 80% do que você planejou, ou você nem planejou nada? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque nós somos acostumados a viver uma vida pela emergência, pela urgência, pelo imprevisto. Infelizmente, a escola não nos ajudou e nem nos educou a pensar uma vida com planejamento. Planejamento é liberdade, planejamento é flexibilidade, planejamento é a possibilidade que você tem de fazer diferença nos seus dias. Então, o tema de hoje, no mês de dezembro, adivinha só o que é? Planejamento. Porque se a gente vai parar para pensar que 2022 está chegando e que tem muita coisa que a gente quer que aconteça, o momento de planejar é agora. E quando a gente fala de planejamento, não adianta só pensar em planejar o negócio, é preciso planejar a vida também. E aí eu vou dizer alguns passos do que vocês podem fazer para começar a ter uma vida muito mais planejada, mais eficiente, que traga realmente resultados na vida de vocês. O primeiro passo para você ter uma vida planejada é você entender aonde você quer chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então entender os seus objetivos de curto, de médio e longo prazo vão te ajudar a criar uma rota, uma direção para que você consiga chegar onde você deseja. O segundo passo para um planejamento eficiente é você começar a quebrar esses objetivos em pequenas tarefas. Então, se eu penso que daqui a um ano eu quero montar uma empresa, o que eu devo fazer 10 meses antes? O que eu devo fazer 6 meses antes? O que eu devo fazer um mês antes? O que eu devo fazer uma semana antes? E o que eu devo fazer no dia que eu for lançar a empresa? Então, o planejamento é um processo de você sair do presente e ir até o futuro, e você chegar no futuro e começar a pensar em qual a trajetória você precisa criar para que você construa o caminho que você deseja. Então, o primeiro passo é definir objetivos, o segundo passo é destrinchar as tarefas necessárias para que você consiga organizar e criar esse caminho para chegar onde você deseja. Se eu pudesse explicar para vocês como é que você pode fazer isso, entenda que a sua vida ou a sua empresa existem diversas áreas de atuação. Então, se eu fosse, por exemplo, imagine aqui que é uma carreirinha de post-it, ok? E que você vai criar várias linhas de post-its e cada linha de post-it dessa representa uma área do seu negócio. Exemplo: marketing, finanças, processos, liderança, gestão de qualidade, vendas. E dentro de cada área do seu negócio você tem diversas atividades para fazer. Pensando no seu objetivo de longo prazo, o que você tem para fazer em vendas? O que você tem para fazer em marketing? O que você tem para fazer em processos? O que você tem para fazer em finanças? É esse destrinchamento de atividades com base no seu objetivo, de aonde você quer chegar, que vai te dar um norte do que você deve fazer hoje, agora. E quando a gente para pensar sobre esse destrinchamento, tem algo que é muito importante frisar, que é a priorização das suas tarefas. Quando a gente imagina um monte de coisas para fazer, a gente acaba sem saber aonde colocar a nossa energia. E saber onde colocar a nossa energia vai nos ajudar a ter uma rotina muito mais eficiente e não ficar vivendo apenas de urgências, como eu comecei falando nesse vídeo. Porque quando a gente não tem uma vida planejada, tudo o que acontece é mais importante do que aquilo que a gente considerou importante ontem. Então, a partir de agora, depois que você destrinchar, que é o segundo passo da sua fase do planejamento, você precisa fazer o quê? Você precisa priorizar essas atividades. E a priorização, ela tem duas formas significativas de fazer. Uma é entendendo: se eu fizer essa tarefa agora, o que de bom pode acontecer? E se eu não fizer, o que de ruim pode acontecer? A priorização não tem relação só com resolver problemas. A priorização tem relação com criar oportunidade. E às vezes criar uma oportunidade é muito mais prioridade do que resolver um problema aparente. Então, quando você entra nesse terceiro passo do nosso planejamento, que é a priorização, você consegue olhar para a sua próxima semana sabendo que, olha, daqui a um mês eu sei que eu tenho que cumprir com tal objetivo. Porém, se eu for por esse caminho, eu vou chegar lá mais rápido. Então, a priorização, ela é essencial para um planejamento. Sem priorização, você até trabalha. Você tem uma sensação de estar se esforçando muito. E você se esforça, e depois você tem uma sensação de, meu Deus, por que eu estou remando e não saio do lugar? Porque às vezes você não está colocando a energia certa no lugar certo. O quarto passo do seu planejamento é entender quais são as suas metas mensais. Se você tem um objetivo a longo prazo, o que você deve fazer em cada mês para que
Aos poucos, você chegue aonde você deseja. Lembra do segundo passo, que foi o destrinchamento das tarefas? É como se isso fosse a sua despensa. Eu costumo falar que o planejamento funciona da seguinte forma. O seu plano, né, onde você faz o seu planejamento semanal, que pode ser em qualquer lugar, é como se fosse o seu fogão. Você vai fazer aquilo que você tem na sua despensa. Exemplo, se eu quiser fazer um feijão hoje e não tiver na minha despensa, como é que eu tenho como fazer? Não tenho, eu preciso ir no mercado, comprar o feijão. Da mesma forma é o planejamento. Eu preciso entender o que tem na minha despensa. A minha despensa é a quantidade de ingredientes, de atividades, de tarefas que eu preciso fazer para colocar no meu fogão, para preparar, para executar e deixar pronto. Então, se a gente não entender o planejamento dessas duas formas, a gente sempre faz o planejamento semanal de acordo com o que está aparecendo na hora, com aquilo que a gente acha que é mais importante. Só que aquilo que a gente acha que é mais importante nem sempre é. Sabe por quê? Porque às vezes a urgência do outro se torna uma urgência sua. Às vezes o imprevisto do outro, ele entra na frente de outras atividades que são muito mais importantes para você e você nem percebe. Por isso que o quarto passo muito importante do seu planejamento é entender qual será a sua rotina necessária para dar conta de tudo que você deseja no longo prazo. Então, se você sabe que você tem uma vida pessoal que depende de ter um momento só para você, que depende de ter momentos para sua família, que depende de ter momentos para cuidar do seu corpo, da sua mente, que tem momentos que você precisa, às vezes, ter um momento com seus amigos e também precisa ter momentos para a empresa, então você vai entender que a sua rotina é como se fosse a sua carteira de trabalho. E essa sua carteira de trabalho você pode separar ela por horários. Exemplo, segunda-feira eu trabalho 8 horas e eu tiro 4 horas para poder tomar conta do marketing. Terça-feira eu trabalho 10 horas por dia e eu tiro 5 horas para cuidar das finanças. Então você vai começar a criar gavetas de entregas, onde você vai colocar tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. Sabe por quê? Se você não coloca a sua vida pessoal, vai passando um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, e você vai deixando para depois aquilo que era importante fazer para você. Só que chega um momento que não dá mais tempo e você já perdeu o tempo de fazer diferença na sua vida. Então não adianta ficar pensando só em objetivos, resultados profissionais se você não estiver alinhado com o que é importante para você como pessoa. Por isso que a rotina é o local onde você vai colocar aquilo que é importante para você como ser humano e para você como empreendedor e profissional. Se você esquecer disso, a conta vai chegar. Pode ser que ela não chegue hoje, mas daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, você pode olhar para trás e falar assim, por que eu perdi tanto tempo só focando na minha empresa? Quando eu falo de planejamento, eu costumo falar de sonhos também. Se você deseja algo muito grande, se você deseja um sonho muito grande, o futuro não deve ser mais importante do que o seu presente. Porque se o futuro não acontecer como você está planejando, você vai se frustrar e muito. Então você tem que aproveitar o presente como se fosse a última coisa que você fosse viver no mundo. Então, planeje o amanhã, mas viva o agora. Faça a diferença no agora. E é a rotina, que é o 4º passo do planejamento, que vai ajudar você a entender que dentro de uma semana, dentro de um dia, com 24 horas, você tem tempo para tudo que você priorizar. O 5º passo para o seu planejamento é o quê? Pensar no que você vai fazer na sua semana. Quando a gente acorda sem saber o que vai fazer, adivinha só o que acontece? A primeira coisa que surge, você já está fazendo. A primeira mensagem que você recebe no WhatsApp, você já está respondendo. E aí, quando você olha, já são 11 horas da manhã e você não fez nada que era importante. Então, o planejamento semanal é uma forma que você tem de pegar lá aquela sua despensa, o destrinchamento das suas atividades e entender o que eu devo fazer essa semana dentro da rotina que eu criei, que prioriza a minha pessoa e a minha empresa. Quando você faz seu planejamento semanal, você consegue entender os prazos que estão perto de apertar e você não vai passar do prazo porque você tem controle sobre isso. Você consegue entender o que é que você deve fazer na segunda, o que é que você pode deixar para fazer sexta. Você consegue entender também quais são os dias que você está mais disposto para poder trabalhar e colocar uma atividade que às vezes é mais difícil para você fazer. Então, quando você faz o planejamento semanal, você dribla justamente o quê? Aquilo que te sabota. Por exemplo, se eu estou muito cansada dia de segunda-feira, não estou tão disposta para trabalhar, eu coloco uma atividade que eu adoro fazer. Porque a chance de eu procrastinar é muito pequena. Então, a procrastinação ela não vai deixar de existir no planejamento, mas você tem como driblar. Como? Entendendo como você funciona, pegando lá a sua despensa, sabendo colocar ela numa forma muito legal e satisfatória dentro da sua rotina, para que o seu planejamento semanal dê certo. Então, dentro desse 5º passo, o que é que você tem que fazer?
Primeiro eu vou planejar aqui as coisas mais importantes para mim. Esqueça marcar compromisso com as pessoas como a prioridade do seu planejamento semanal. Primeiro é você, porque se você não estiver bem com você, você não vai fazer nada para ninguém bem também. Então comece colocando lá quais são as suas atividades pessoais que você não abre mão. Depois disso você marca compromissos com terceiros que você também não pode deixar de fazer. E por último, você pega lá a sua despensa e coloca na sua semana de acordo com a sua rotina. Se eu separei um momento na segunda para o marketing, quais são as atividades do marketing que estão perto de acabar o prazo que eu posso fazer essa semana? Como você faz dessa forma, você consegue quantificar melhor o que você tem para entregar. Então, se eu sei que uma atividade minha demora 4 horas, mas eu só tenho 2 horas para poder fazer aquilo, eu vou fazer 2 horas essa semana e 2 horas na semana que vem. Quando a gente começa a pensar dessa maneira, de maneira quebrada, a gente entende que eu não tenho tempo suficiente para fazer tudo, mas eu posso fazer de pouquinho em pouquinho até conseguir fazer tudo o que eu desejo. Ou seja, eu não tenho 4 horas hoje, mas o que eu posso fazer de melhor nessas 2 horas que eu tenho? O raciocínio de planejamento é isso. É entender que não teremos todo o tempo do mundo. Se a gente pudesse, a gente inclusive aumentaria o dia para 48 horas, mas essa é a única opção que a gente sabe que não é possível. Então vamos fazer a diferença com o tempo que a gente tem, evitando o quê? Reclamações, vitimismo de não deu tempo, eu não consegui. Não, você não conseguiu por quê? E aí eu entro na nossa 6ª fase e última do planejamento, que é o momento que você tem de fazer o seu check-out. O que é check-out? Olhar para o seu dia e entender o que eu cumpri, o que eu não cumpri, por que eu cumpri e por que eu não cumpri. Esse momento, embora algumas pessoas não façam, é a parte mais importante do planejamento, que é onde você começa a se entender, é onde você começa a se conhecer e saber aonde é que você se sabota, aonde você não se sabota e começar a ser muito mais autoexigente com você e também gentil, porque tem dias que a gente não tá bem. Tem dias que a gente não tá bem, a cabeça não tá funcionando, e aí você fica ali, batendo o tempo inteiro e não sai do lugar. Então, às vezes, nesse momento, é melhor você pausar, respirar e voltar depois. Mas tem dias que a gente tá só com preguiça. E que a gente tem que olhar e falar assim, ei, quais são meus sonhos? Quais são os meus objetivos? Eu não tenho tempo pra preguiça hoje. Levanta da cadeira, senta sua bunda no lugar onde você sabe que você vai dar resultado e faz, com preguiça mesmo. Então, o planejamento nos permite isso. Porque quando a gente passa por todos esses passos, a gente começa a se autoavaliar e entender até que ponto a gente é protagonista ou vítima da nossa própria história. Porque a gente consegue olhar para aquilo ali e falar assim, hoje o dia não foi bom e a responsabilidade é minha. Mas amanhã eu posso fazer diferente. Porque planejar faz com que você se torne muito mais autorresponsável nesse processo. E a autorresponsabilidade faz você fazer boas escolhas. Escolhas como entendendo que o planejamento ele é flexível. Se hoje eu montei um planejamento maravilhoso para o meu dia, mas algo aconteceu, eu tenho a flexibilidade de mudar. Sabe por quê? Porque o planejamento não é gambiarra. Se eu estiver planejando ir daqui para o aeroporto em 20 minutos e no meio da paralela em Salvador eu perceber que tem um buraco, eu posso simplesmente trocar a rota e ir pela orla. Mas o meu objetivo continua sendo chegar no aeroporto. Ou seja, o planejamento ele me dá um norte. Ele não me dá a certeza do caminho. A única certeza que a gente tem com o planejamento é que ele não vai ser 100% executado como a gente pensou. Porém, ele me dá possibilidade de mudança. E é isso que é mais mágico do planejamento. Muita gente acha que planejar é rígido, me deixa dentro de um quadrado, me deixa engessada. Mas isso, na verdade, eu acho que é para quem nunca tentou planejar. Então, se você está agora no mês de dezembro se perguntando o que é que você fez esse ano, quem se planejou, acho que está na hora de você voltar, relembrar todos os objetivos e caminhos que você trilhou, aquilo que você conseguiu realizar, aquilo que você não conseguiu, sendo autorresponsável, entendendo qual é o seu papel nisso tudo, o que você fez para que desse certo até dar certo e o que você deixou de fazer também. Então esse processo é muito importante. E aquelas pessoas que nunca planejaram na vida sabem que 2022 é mais uma oportunidade de você fazer diferença. Mas para isso, você tem que querer e você tem que entender a importância do planejamento para trazer mais liberdade para sua vida. Deixa eu aproveitar e falar uma coisinha para vocês. Merchan. Na Café Nest tem um planinho que pode te ajudar, inclusive, com todas essas ferramentas que eu acabei de falar. O planinho é para quem tem menos atividades por dia para fazer, ou tem uma rotina muito repetitiva, ou que precisa ficar levando esse negócio para lá e para cá. Já o planão, ele tem todas as ferramentas, onde você pode, inclusive, colocar todos os seus objetivos de médio e de longo prazo e você pode utilizar isso para a sua vida, para que você possa acompanhar. O que é legal desses dois?
Você consegue chegar num momento como esse, agora em dezembro, e olhar para tudo que aconteceu no seu ano, fazendo uma retrospectiva, entendendo qual foi o seu papel, a sua responsabilidade e onde você pode melhorar em 2022. Então, posso pedir uma coisa para vocês? Dezembro do ano que vem, 2022, quando eu estiver aqui fazendo um novo vídeo sobre planejamento, eu quero que você, que está aí me ouvindo, saiba que eu falei a importância disso nesse momento. E se você passou mais um ano dizendo, amanhã eu começo, daqui a pouco vão se passar 5 anos e você não faz nada por você. Então, um beijo, até breve. Feliz Ano Novo! E quando eu digo Feliz Ano Novo, não estou me referindo só ao ano de 2022, estou me referindo a você ter uma vida nova, a você ter uma vida com mais planejamento, com mais assertividade, com mais alegria, com mais leveza. Porque, mais uma vez, planejamento é ter liberdade.